Fala, influeiros, beleza? Você não me conhece ainda, meu nome é Leandro Barreto, tô por aí entre vocês. Sou um adolescente, jovem pulando no meio da galera, um dia vocês vão me ver por aí. Vocês têm um tempo pra gente estudar um pouquinho a palavra? Sei que vocês têm Sparks, têm recados, têm palavras de tudo quanto é maneira, mas eu senti de derramar um estudinho contra a hipergraça que infelizmente acaba enganando muitos de nós. Nós somos apaixonados por Jesus, queremos ele de maneira integral, queremos a palavra de maneira integral. Então eu separei alguns textos aqui rapidinho. Na descrição desse vídeo você vai ter os versículos aí para você estudar, se aprofundar um pouquinho mais. Mas vamos lá, Hebreus, no capítulo 10, do verso 26 ao 31. Olha que legal. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado. E agora? Um dia a gente viveu no pecado, então a gente reconheceu isso pelo poder do Espírito Santo e nós pedimos perdão pro Senhor e alcançamos graça e misericórdia. Mas e se depois disso a gente volta a pecar? E não um pecado tipo assim, nossa, tropecei e caí, mas um pecado que eu vou dormir pensando nele, que eu acordo projetando ele e que eu saio maquinando fazer esse mal com alguém, ou sozinho, ou contra mim, ou contra minha família, ou contra minha namorada, meu namorado, meu noivo e por aí vai. Verso 27 diz: mas tão somente agora, né, para quem simplesmente não crê mais nesse sacrifício ou despreza o sacrifício, só resta uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O fogo de Deus está aí para nos purificar, o fogo de Deus está aí para nos aperfeiçoar, mas se não quisermos, esse fogo está aí para julgar. Verso 28, quem rejeitava a lei lá no tempo de Moisés morria, sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Mas imagine esse tempo de graça. Algumas pessoas, elas pregam que o dia da consumação levou em Jesus toda maldição, então não há mais maldição. Então por que estamos doentes? Por que perecemos? Por que sofremos? Por que a angústia vem? De verdade, isso é um hipercalvinismo que fala de viver agora o que na realidade só vai acontecer no milênio. Então ninguém está aperfeiçoado. Estamos sendo aperfeiçoados, mas nosso corpo ainda não é glorioso. A gente ainda sofre, a gente ainda tem paixões no interior do nosso coração e isso pode nos levar para o abismo. Então verso 29 fala que a lei do reino é um pouquinho pior que a lei de Moisés. Imagine, quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Quando você escolhe amar mais o pecado, não estou dizendo quando você comete um erro, mas quando você escolhe amar mais o pecado, você liga um dane-se e ainda você às vezes começa a jogar líder, igreja ou aqueles que te exortam contra as pessoas, você se faz de vítima e coitadinho porque você ama mais o pecado que o Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que você está desprezando o sacrifício do Filho de Deus. E sabe o que você despreza? O mesmo verso 29 está dizendo, o Espírito da graça. Então a graça, irmão, ela simplesmente estabelece em mim, a verdade é, se estou vivendo na graça, eu amo Jesus e por isso o obedeço. Eu estaria vivendo na lei se eu obedecesse Jesus para eu dizer que estou amando ele. Mas não, porque eu amo, por isso eu obedeço. Eu prefiro sofrer na carne, mas queimar no Espírito do que o contrário. Então olha o verso 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Gente, se alguém pegar e fizer uma feitiçaria para você amarrar o seu nome na boca do elefante, costurar a boca do elefante, ainda não tá ruim pra você. Fica ruim mesmo se a gente vira inimigo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tenta inverter o sentido desse versículo. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Então quando você, que já foi salvo, transformado, experimenta de uma nova vida, começa a amar e se dedicar mais ao pecado do que o Senhor, você está profanando o sangue do Filho de Deus e você está sendo contrário ao Espírito da graça. Então 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado deliberadamente é filho do diabo. Gente, quem peca um dia, ele é filho de Deus. Quem às vezes tropeça é filho de Deus, mas quem ama mais o pecado e diariamente ele pratica, ele levanta pensando em pecar, naquele determinado pecado e ele trabalha. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa gosta de enganar outros pelo seu próprio prazer. Ele engana para extorquir, tirar dinheiro. Ou é um cara ou uma garota que gosta de simplesmente seduzir as pessoas, desfrutar da sua sexualidade, desfrutar da sua beleza, do seu amor e depois joga essa pessoa fora. É uma pessoa que vai ter um perfil de psicopata. Então ele anda atrás de alguém que ele quer conquistar, ele faz de tudo para conquistar. Assim que ele tem, ele despreza, ele dispensa.
essa pessoa é um praticante deliberado de pecado. E a Bíblia está dizendo aqui que esse praticante deliberado de pecado é, na verdade, filho do diabo. Então, o texto não diz quem peca é filho do diabo, senão todos nós éramos. Agora, quem acorda querendo pecar, quem passa o dia querendo pecar, quem programa, projeta, arquiteta essa parada e vai lá e executa, esse cara é um endiabrado, ele precisa ser transformado. E essa palavra não é uma palavra de condenação, mas é um parâmetro para ver se você está indo com Cristo ou se você está indo por beleléu, el. Então, para eu encerrar essa fala, Tiago 4, do verso 1 ao 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vem? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Gente, toda essa guerra não está no diabo, não está no inferno. Toda essa guerra está dentro do nosso interior. Dentro do nosso interior estão já as guerras que nós queremos lutar em busca do prazer que nós queremos ter. Então o processo de Deus nada mais é do que destruir essas guerras dentro de você. Então à medida que você morre para si e para suas vontades, é à medida que você nasce de novo, é à medida que o processo de Cristo sendo estabelecido em mim vai acontecendo em você, e você vai deixando a sua natureza adâmica e vai recebendo mais da natureza celestial sobre sua vida. Então, verso 4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Galera, na moral, eu vejo um monte de crente batendo no Big Brother, por exemplo, que é péssimo e realmente ninguém deveria assistir isso. Mas pior do que o Big Brother, sabe o que é? TikTok. Sabe o que rola nessa parada? A sexualização desenfreada da molecada. A sexualização desenfreada da adolescência. Tem maior de idade dançando, rebolando na frente de criança e tá tudo beleza lá. Iniciando os prazeres da carne numa criança que deveria estar desfrutando de ser criança. Então, se você é cristão e curte essas paradas, a Bíblia te chama de adúltero. Adúltero, você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Gente, é simples. Eu amo mais as coisas do mundo do que o Senhor, eu tô vivendo mais o pecado do que o meu chamado. Então, olha só, quer ser amigo do mundo, vai fazer-se inimigo de Deus. Versículo 5, ou vocês acham que é sem razão, eu amo essa parte, olha isso, que coisa poderosa. Ou vocês acham que é sem razão que as escrituras falam que o Espírito dele, que habita em nós, tem forte ciúme. Sabia que o Espírito Santo morre de ciúme de você? Você sabia que o Espírito Santo queria seu corpinho para ele? Você sabia que ele deseja sua língua, seu ouvido, seus olhos? Você sabia que o Espírito Santo deseja mais você do que qualquer namorado ou namorada? Ele deseja você para a eternidade, ainda que ele permita que você sofra por algum tempo nessa terra. Ele está falando de um gozo eterno. Ele está falando de um prazer da era que há de vir, que pode ser vivido já, mas que certamente será liberado sobre nós numa medida transbordante, poderosa. Então, o verso 6 diz: ele concede graça maior. Por isso diz as escrituras, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, ter humildade de chegar para alguém e falar assim: ó, eu sou fraco na área sexual, eu sou fraco nos vícios, eu sou fraco em N coisas, é você se humilhar e é você pedir para Jesus ou pro corpo de Cristo: me ajudem, gente, ore por mim. Então o verso 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Então, não é pra você chorar pro seu ex, não é pra você chorar pra galera, é pra você chorar pra Deus e resistir o diabo. Às vezes o diabo, irmão, tem um sorriso lindo e tem um número de WhatsApp. Às vezes o diabo é super fofo, às vezes o diabo é super cool e às vezes o plano de Deus é brusco. E aí você fala: não, mano, Deus não pode estar aí. Mas a Bíblia diz: resista o diabo, se submete a Deus e ele vai te levantar. Verso 8, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, eles limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e no tempo certo ele te exaltará. Então angústia, depressão, cara, tudo isso a gente devia fazer pra Deus e não de graça, e não à toa, por coisas que ele nem liberou, nem escolheu pra gente. Ah, Leandro, eu fiquei um pouco triste agora com tudo que você falou, cara, porque eu sou esse cara, eu sou essa menina, eu tô me sentindo mal agora. Eu acho que pastor não devia fazer a gente se sentir mal. Então, beleza, a Bíblia também tem uma maneira de você sair dessa. 1 João 2:1, meus filhinhos, ó como é que João fala com os discípulos dele. Ele não chama o meu liderado, ele fala: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo Senhor. Errou, pecou? Esse vídeo te ajudou a saber que você estava fazendo isso? A gente está aqui simplesmente para denunciar. É como se a gente tirasse um raio-x de você, a gente fizesse uma ultrassonografia de você e descobrisse que você está doente espiritualmente. Então, esse vídeo é um panorama de entender o que é amar o Senhor e o que é amar mais o pecado. Então foi detectado que você está com uma tuberculose espiritual? Foi detectado que você está com espasmos espirituais? Foi detectado que você está um psicopata espiritual? Fica tranquilo, se humilhe debaixo da potente mão de Jesus, diz para ele: ó advogado diante do Pai, me livra dessa. Então você não vai estar profanando o sangue de Jesus, muito menos se opondo ao Espírito da graça. Pelo contrário, você vai estar lavado com sangue e você vai estar tomado pelo Espírito da graça, que levanta o humilde, alimenta o faminto, traz paz para aqueles que têm fome e sede de paz e justiça. E esse Espírito vai nos aperfeiçoando e no processo deixamos das guerras interiores e em nós a mente de Cristo vai nos tomando. Deus abençoe todos vocês. Se você precisa de oração, escreve aqui embaixo e nós vamos estar orando para você. Não precisa falar qual é o pecado, mas pede oração aqui que a gente vai estar orando para você, tá bom? Deus abençoe todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!